Diga assim comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém? Mais um aplauso ao Senhor, então. Se você está com a sua Bíblia, peço que você abra, por gentileza, na carta de 1 a Timóteo. Carta de Timóteo é conhecido como carta pastoral, porque o apóstolo Paulo enviou esta carta para seu filho na fé, que foi chamado como pastor, Timóteo. Ele envia a primeira carta, a segunda carta, e depois temos a carta de Tito, que também é conhecido como carta pastoral. 1 Timóteo, capítulo 1, e o verso de número 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Amém? O tema da mensagem hoje é: eu sou o principal. Semana passada, primeira mensagem desta série que fala do Natal da Reconciliação, nós vimos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10, dizendo que Jesus, ele veio para salvar o que se havia perdido. Esta é a razão pela qual Jesus veio. Vimos que então Jesus veio salvar o perdido, era a missão do Senhor. Vimos que nós, como igreja, agora temos a responsabilidade de compartilhar essas boas novas com tantos quantos pudermos. E agora estamos hoje novamente expostos a esse mesmo tema, e agora dito por o apóstolo Paulo. Antes era Lucas, agora o apóstolo Paulo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, qual foi a razão pela qual Jesus veio a esse mundo? Isso aí, salvar os pecadores. Jesus veio a esse mundo com esse propósito. Nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus, que se manifestou nessa terra como Filho do homem. Sabemos que Jesus, ele veio, e foi falado inclusive aqui no Jogral, no livro de Colossenses, que ele veio para manifestar a imagem de Deus. Os discípulos, em algum momento, pediram para Jesus: mostra-nos o Pai. Jesus disse: quem me vê a mim, vê também ao Pai. Então Jesus veio para revelar o Pai. Jesus veio, e nós sabemos que Ele é o bom pastor, foi falado aqui no Jogral. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o pão da vida. Ele é a luz do mundo. E vemos a sua revelação em toda a palavra, mas esse texto é conhecido como o João 3,16, só que escrito pelo apóstolo Paulo. É um resumo do Evangelho dito pelo apóstolo Paulo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Olha, irmãos, a missão de Jesus era
ir ao encontro dos pecadores. Nossa missão como igreja, após ser alcançado por Jesus, é ir ao encontro dos pecadores. E não o avesso, não o contrário disso. Aprendemos isso com Jesus. Ele veio salvar os pecadores. Essa é a razão primária pela qual Jesus veio a esse mundo. E quando Jesus vem a esse mundo, a Bíblia nos revela de que Jesus precisou esvaziar-se de si mesmo. Jesus, como Filho de Deus, Jesus com toda a sua glória, ele diz na carta de Filipenses que ele abriu mão da sua glória, se fazendo homem, a semelhança nossa, para que vindo a essa terra como homem, pudesse fazer aquilo que nenhum ser humano dá conta. Jesus veio a esse mundo como homem, mas diz a palavra, sem pecado nenhum. Sem nenhum pecado. Então Jesus veio para assumir a culpa do ser humano. Veio salvar aquele que se havia perdido. O Salmo de número 51, versículo de número 5, relata que o ser humano, nasceu em pecado. Então não é algo que você fez que torna você um pecador. O fato de você ter nascido. O salmista, ele disse no Salmo 51, verso 5, eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. O apóstolo Paulo diz, todos pecaram, e afastados estão da glória de Deus. Então, como nós vimos semana passada, a humanidade tem um problema insolúvel ao homem, chamado pecado. Eis a razão pela qual Jesus veio a esse mundo. Ele veio para quê? Veio ao mundo para salvar os pecadores. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Há um grupo de religiosos que não gosta desse artigo aqui, os pecadores. Eles gostariam que estivesse escrito que veio salvar pecadores, porque aí fala de um grupo somente predestinado. Porém, Jesus veio em direção aos pecadores. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que não é da vontade do Senhor que ninguém se perca. Então ele vem ao encontro dos pecadores. E isso é uma boa notícia para aquele que reconhece ser um pecador. Jesus veio ao seu encontro. Claro, é difícil a gente reconhecer que é pecador. Por isso teve amém. Teve uma metade de meia dúzia de irmãos que falaram amém. É mais fácil encontrar erro no outro, né? Meu irmão, o pastor, a pastora, o líder, esses sim são. Eu nem tanto. Não peco tanto quanto, né? Não sou tão ruim assim. Aliás, eu sou uma pessoa boa. Irmãos, a palavra, muito obrigado, filho. A palavra é muito clara e espero que até o término da mensagem fique muito mais aberto, revelado a nós. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Bem, deixamos de lado por enquanto essa questão dos pecadores e vamos nos ater à questão de salvação. Somos salvos de quê? De que nós somos salvos? Eu posso dizer que tenho salvação não porque eu sou bom,
não porque eu sou merecedor, mas porque Cristo Jesus, oferecendo-se a si mesmo, veio em minha direção, veio salvar os perdidos. Por isso, por essa razão, eu tenho acesso à salvação. Mas salvos de quê? Eu vou ler um texto que é bem provável que poucos o conheçam, somente aqueles que leem a Bíblia toda já conhecem. Deuteronômio, capítulo de número 32 e o versículo de número 39. De que nós somos salvos? Deuteronômio 32, verso 39. Comecinho da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 32, verso de número 39. Esse texto tem uma mensagem de um grande pregador do século passado, e ficou muito famoso esse sermão, porque enquanto ele pregava, os ouvintes que estavam ali tinham a sensação de que eles seriam consumidos vivos, tamanha era a revelação da palavra do Senhor. Deuteronômio 32, 39 diz assim: Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Olha só o que diz a palavra: eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro. E aí diz assim: ninguém há que escape da minha mão. Amém? Amém. Amém. Não é comum se ler, se ouvir esse texto, até porque as pessoas tentam romantizar a palavra, o Senhor, o Evangelho, e acabam resumindo Deus numa palavra. Deus é amor, verdade, é bíblico, isso mesmo, Deus é amor, mas Deus é fiel, Deus é longânimo, Deus é justo. E vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Mas aqui esse texto fala de maneira clara: eu faço viver, mas eu mato. Eu firo e eu saro. Ninguém pode escapar das minhas mãos. Hebreus capítulo de número 10, verso de número 31. Finalzinho da Bíblia. Hebreus capítulo 10, verso de número 31. Diz assim a palavra do Senhor: horrenda ou horrível, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém também? Amém. Salvos de quê? De Deus. Da vingança de Deus. Sabia? O profeta Isaías fala que haverá o dia da vingança do nosso Deus. Na carta aos Hebreus nós vemos agora escrito: horrenda ou horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Em Deuteronômio a palavra do Senhor diz: eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém pode escapar das minhas mãos. O profeta Isaías diz que há o dia da vingança do nosso Deus. Então nós somos salvos em Cristo Jesus da ira de Deus, do dia da vingança de Deus. Algumas pessoas vivem na prática do pecado. E tem uma mentalidade talvez semelhante à mentalidade que Eva teve quando no jardim ela comeu do fruto proibido e disse a famosa frase que algumas pessoas dizem, né? Não dá nada. Não aconteceu nada. O Senhor disse que é certo que morreríamos e eu comi e não aconteceu nada. Adão, não seja bobo.
come. E algumas pessoas estão vivendo na prática do pecado e dizendo: não dá nada. Para que você possa entender o que quero lhes falar, quem é pai sabe. O pai corrige o seu filho, mas em geral, um pai não corrige filho de outros. Se você não está sendo corrigido por Deus, pergunte-se a si mesmo: será que eu sou filho? Porque um filho é corrigido por Deus. E ele corrige porque ele ama. Então, Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Salvar de quê? Do dia da vingança, o dia do juízo, o dia do acerto de contas, porque haverá o dia em que cada um de nós prestaremos conta daquilo que falamos, daquilo que fizemos, daquilo que pensamos, da postura que tivemos, daquilo que rejeitamos, de tudo aquilo que fizemos, prestaremos conta na presença do Senhor. Amém também? Amém. E querendo poupar a humanidade disso, porque o padrão de Deus é perfeição. Na presença de Deus, o pecado não entra, não chega. E aí Deus, olhando para a humanidade, olhando para mim, Ele disse: o Gilberto não vai dar conta. Ele não consegue passar muito tempo sem pecar. E Jesus disse: Pai, eu vou lá assumir o pecado dele. Quando a palavra do Senhor diz confessar o pecado, porque Ele é fiel e justo para perdoar o pecado, quem já leu esse texto? O Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Agora pensa comigo, que justiça tem em perdoar pecado? Se um transgressor da lei vai perante o juiz, o que se espera que um juiz faça? Condene o transgressor. E se o juiz decide não condenar o transgressor, esse juiz está sendo imparcial, está sendo parcial. Ele está deixando passar o pecado, varrendo para debaixo do tapete, para que Deus não fosse acusado disso. Ele disse: confessai, porque Ele é fiel e justo para perdoar. Justo? Sim, justo. Justo porque o pecado do Gilberto já foi levado na cruz. O pecado da humanidade foi levado na cruz. Então, o que eu preciso fazer de maneira urgente é dizer: Senhor, eu aceito o seu sacrifício, aquilo que o Senhor fez em meu lugar. De que eu sou salvo? Da vingança, do dia da vingança, por conta dos meus pecados. Porque eu não daria conta no dia do acerto de contas. Teriam muitas pendências. E aí, o máximo que eu poderia fazer é corar de vergonha, bater os joelhos, sudorese, tremor, e dizer: não tenho o que falar, Senhor. Realmente, o Senhor tem razão em tudo que o Senhor está falando ou que o Senhor está expondo, mas o Senhor é fiel e Ele é justo. Por que Ele é justo? Porque Ele não vai cobrar o mesmo pecado duas vezes. Meu pecado já foi levado lá na cruz, de todo aquele que nele crê. De que sou salvo? Exatamente disso. Jesus não veio para me salvar da solidão, salvar do medo, salvar quem está solteiro da solteirice, salvar
alguém de um trabalho que de repente não é o melhor trabalho que ele gostaria. Não, ele veio salvar os pecadores. O alvo do Senhor, quando ele veio, foi para isso. Romanos capítulo 3, verso de número 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém também, irmãos? Amém. Bom, voltando para o texto de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. O texto lido começa dessa forma: esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. Olha que curioso. Quando o apóstolo Paulo diz, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, o que é que vem na mente agora do Gilberto? Eu, talvez no lugar de Timóteo, diria, Paulo, você disse que esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. E todas as outras palavras também não eram fiéis, dignas de toda aceitação? Eu devo questionar, Paulo, as demais palavras que o Senhor dirigiu, pensando eu que era usado por Deus, dirigiu a mim? Por que o Senhor está dizendo, fiel é esta palavra, digna de toda a aceitação? Quando o apóstolo Paulo diz isso, tenta relembrar, é um equivalente àquilo que Jesus fazia quando ele pregava. Jesus pregava e quando ele queria chamar a atenção de alguém, ele dizia, em verdade vos digo. Aí o Gilberto lá novamente dizia, por que em verdade, as outras palavras não eram verdadeiras? É por isso que o Senhor está falando assim? Não. A cultura, a época, então, eles queriam chamar a atenção. E quando eles queriam chamar a atenção, eles diziam, em verdade eu te digo. O apóstolo Paulo, ele diz, fiel é esta palavra, digna de toda a aceitação. E com esta sentença, ele estava dizendo, Timóteo, presta atenção no que eu vou te falar agora. Então esse versículo, ele resume o Evangelho de Cristo aqui nessa carta. Fiel é essa palavra, digna de toda a aceitação. E qual é esta palavra? Sabemos que Jesus foi falado aqui em Apocalipse. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o primeiro, Ele é o último. Mas agora nós aprendemos que fiel é essa palavra. Chamo a atenção agora para o principal, pelo menos penso eu, para esse momento. Esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Meu Deus! O apóstolo Paulo, ele diz que ele é o principal dos pecadores. E aqueles que conhecem a palavra, que já leram a palavra, sabem qual era a conduta de Paulo antes da sua conversão. Ele era um perseguidor da igreja. Mas não apenas perseguia de maneira moral, ele perseguia de uma maneira violenta. Ele era agressivo nas suas perseguições. Aonde ele sabia que existia religiosos, cristãos, discípulos de Jesus reunidos, ele iria até aquele local para dissipar, para dispersar, para prender, para afrontar, para fazer as pessoas negarem a sua fé, para muitas vezes até tirar a própria vida de alguém. Esse era Paulo. E ele tinha consciência disso. E ele fala, Jesus veio salvar os pecadores, dos quais eu sei que sou o principal. Quando Paulo vai falar do seu pecado,
ele diz que ele é o principal dos pecadores. Quando ele vai falar que ele é apóstolo, ele diz: eu sou dos últimos. Ele não queria glória para si. Aliás, ele se desnudava, ele se revelava a sua face, quem ele foi antes de Cristo. E com isso, ele estava dizendo: se Cristo pôde salvar eu, o principal dos pecadores, Ele pode salvar você. Pré-requisito: reconhecer que somos, ou que sou, vou colocar no singular, que sou pecador. Por isso eu enfatizei logo no início, veio salvar os pecadores. Todos pecaram, mas nem todos reconhecem que são pecadores. A igreja talvez se lembre, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, conta a história, a parábola do fariseu e o publicano. O fariseu vai para o culto, e na igreja, ou no local onde eles estavam reunidos, ele começa a dizer: glória a Deus, aleluia, obrigado, Senhor, porque eu não sou pecador como tantos que aqui estão. Obrigado, Senhor, porque eu não sou nem como esse que está sentado ao meu lado. Eu dou o dízimo de tudo, eu jejuo 3 vezes por semana. E ele faz essa oração que uma pessoa desavisada poderia dizer: uau, é um homem de Deus. Mas a Bíblia nos fala que esse homem volta para casa perdido. Ele voltou para casa sem a salvação. Por quê? Porque ele não reconhecia ser um pecador. E quem estava ao lado dele? Um publicano. Publicano sim era considerado pecador. Publicano sim tinha uma vida desregrada. E quando o publicano vai orar, ele só conseguia dizer: Deus, tem misericórdia de mim. O cego de Jericó, a mesma coisa, ele gritava: Senhor, tem compaixão ou tem misericórdia de mim, pecador. Então, a Bíblia fala que esse publicano, que reconheceu ser pecador, ele volta para casa com a salvação, volta para casa justificado, enquanto que o outro não. Qual a diferença entre um e outro? Um deles reconheceu ser pecador. Não quero que você se manifeste agora, pelo menos, mas quem aqui é pecador? Todos. Então, o exercício nesse momento é você ter em mente o que faz de você ser um pecador, quais são os seus pecados, para que você possa se apresentar diante do Senhor com consciência de quem você é, o que você tem feito. Porque ou nós fazemos isso enquanto estamos vivos, ou no dia do acerto de contas o faremos, só que aí já será tarde demais. Faremos somente para cumprir o que a palavra do Senhor diz. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, nessa noite, nesse Natal da reconciliação, eu relembro à igreja que esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal.
Talvez alguém possa fazer um breve exercício de dizer, sim, eu sou pecador, mas dos que estão aqui eu não sou o principal, não. Tem gente pior. Não é assim que algumas pessoas fazem? Não sou tão ruinzinho assim quanto o Gilberto, sei lá, aí você vê quem talvez veio na tua lembrança. Ainda tal pessoa não reconheceu quem é. Eu sou pecador. O apóstolo Paulo, servo de Deus, foi alcançado pela graça do Senhor, perseguido, preso, apedrejado, difamado, muitas revelações de Deus, e ainda assim ele chega na presença do Senhor, e qual era a postura dele? Eu sou o principal dos pecadores, e Cristo veio para me salvar. E você? Você se considera como o principal dos pecadores? Será que essa noite você pode apresentar-se ao Senhor dessa forma? O meu convite é para que você possa reconhecer e dizer ao Senhor: tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Convido você nesse momento, enquanto o Ministério de Louvor estará louvando ao Senhor com a canção Este é o meu respirar, a tua vontade feita em mim, que você possa falar com Deus. A única esperança de livramento, a única oportunidade e esperança de salvação nós temos em Jesus. Somente em Jesus.